E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa primeira aula com conteúdo mesmo, mais da matéria, né? Então, como eu disse, por causa daquela parte de ter que compensar as aulas, né? Essa aula vai ser tanto a de terça quanto a de sábado, então tem um pouco mais de conteúdo aí. Então a gente vai continuar nossa aula, né, de conversão aqui 2. E hoje a gente vai falar desses tópicos aqui. Bem, a primeira coisa que a gente vai falar então vai ser do campo girante, aí a gente vai puxando o resto dos tópicos. Então, primeiro vamos olhar, né, para o princípio de funcionamento aqui como motor, porque depois fica mais fácil de olhar quando ela estiver como geradora a máquina. Então qual que é a ideia? Né? A gente vai ter os nossos enrolamentos trifásicos, né, do estator, que vão estar conectados a uma fonte, que vai ser trifásica, como eu tinha mostrado, né? Que eu tenho a parte trifásica lá na aula passada, e eu tenho meus enrolamentos dispostos também no espaço com o meu ângulo de 120 graus para ter o campo girante. Então esse campo girante vai concatenar lá nos enrolamentos ou naquelas barras, né, do meu rotor, né, se for gaiola de esquilo, e eu vou ter tensão induzida. Essa tensão vai induzida no rotor vai gerar uma corrente, e essa corrente vai produzir um outro campo magnético, e esses dois campos magnéticos vão interagir e vai surgir então o nosso torque mecânico. Né? Lá na máquina de corrente contínua a gente tinha esse campo girante com corrente contínua e o nosso rotor, né, com a parte fixa lá, positivo e negativo, ele tentava seguir esse campo. A ideia aqui vai ser basicamente a mesma, mas ele nunca vai seguir exatamente, porque ele precisa da tensão sendo induzida. Vai ficar mais claro mais pra frente aí. Ok? Então, o que a gente tem, né? Basicamente, 3 bobinas, 120 graus entre si, com a tensão também aqui entre elas 120 graus no tempo. Então vamos analisar primeiro para um caso simples aqui, monofásico. Então, se eu tiver aqui esse enrolamento monofásico, só o A aqui, né, entrando e saindo. Vamos pensar que ela está sendo primeiro excitada só com corrente constante. Então ainda nem tenho a parte da corrente alternada. O que ia acontecer aqui, né? A gente ia ter essa bobina gerando um campo para cá, essa gerando um campo para cá, né, porque ela está entrando e saindo. E se a gente olhar aqui o que aconteceria, né, em relação a esse ângulo aqui, né, o eixo dessa fase, a gente vê que, né, partindo aqui do zero, a gente tem um máximo aqui, né, no A, e ele vai caindo até zero, que é quando ele chega aqui atrás da nossa bobina, e depois ele cresce de novo aqui, né, pro outro lado e volta pro zero, ou seja, ele vem para cá, onde ele veria também um campo forte, depois ele viria para cá, ok? Isso com corrente contínua. Agora, o que acontece se a gente tiver a corrente alternada, né, ainda só com uma bobina? A gente vai ter o mesmo comportamento, né, por exemplo aqui, só que essa minha senoide vai variar. Né? Então, se eu só quero no espaço, eu tenho que levar em conta que agora também varia no tempo a corrente, né, que nem tem igual aqui embaixo. Então, o que acontece? Eu tenho esse cara que vai variar daquele máximo para esse mínimo e ficar variando, e aqui também, ou seja, eu tenho campo variável tanto no espaço, né, como a gente já tinha visto, quanto no tempo, nesse caso aqui. Agora vamos ver o que acontece se em vez de colocar uma bobina só, né, que seria esse cara aqui, eu colocasse 3 bobinas. Né? Então eu vou ter essas 3 bobinas, que vão ter as 3 correntes lá, dispostas dessa forma. Né? Então o positivo desse meu eixo da fase A seria para cá, do vermelho para cá e do verde para cá, né? A, B e C. Disposto 120 graus no espaço, como eu tinha dito. Né? Então vamos ver o que aconteceria. Então vamos analisar esses tempos aqui, né? Começando no T0. No T0 eu tenho a minha corrente A no máximo, e eu tenho o IB e o IC num valor aqui negativo relativamente médio aqui, né? Então os dois estão contra esse eixo delas, né? Então se o vermelho é para cá e o verde é para cá, eles estão ao contrário e com um valor menor. Enquanto o A vai estar com o valor só aqui no eixo dele, porque ele está no máximo. Então eles ficariam com isso aqui, certo? Então eu ficaria com o verde um pouquinho para cá, o vermelho um pouquinho para cá, mas eles vão se anular, né, nessa parte que vai para a direita e para a esquerda, eles só a parte da somatória dos dois no mesmo sentido do A que vai ficar, e aí eu tenho a resultante como essa setinha amarela aqui menor, né, mas vai dar para ver melhor nos outros casos. Então próximo tempo T1. O que tem nesse tempo T1 aqui? Agora, a minha bobina A lá, né, minha corrente A é 0.
Ou seja, eu não tenho nada naquela parte vertical, vou ter só na horizontal. E o que eu tenho nessa parte? Eu tenho o vermelho positivo relativamente com valor bom e o verde também. Se a gente olhar lá de novo, né, só para confirmar, depois eu vou parar de ficar voltando nessa figura. O vermelho, quando ele está positivo, é para cá, e o verde positivo é para cá. Mas como o verde está negativo, os dois vão estar nesse sentido. Então, o que a gente tem é o vermelho e o verde para cá. A nossa somatória vai ser esse amarelinho. E o T2? Mesma ideia do nosso primeiro caso lá, né? Eu tenho, só que agora negativo, o meu IA. Eu tenho o IB e o IC positivos. Então agora os dois estão apontando, né, para o contrário que eles apontavam aqui. O IA também. O nosso amarelo vai ser o resultante para cá. E o T3 é a mesma ideia também, né, com o sinal trocado quando o meu IA é 0. Então é o contrário desse caso aqui, vira isso daqui. Ou seja, se a gente olhar isso aqui no espaço, o que está acontecendo, né? Levando em conta que o T4 é exatamente igual ao T0. Eu tenho o meu campo girando nesse sentido, certo? E ele é constante nesse valor amarelo aqui, porque vai sempre ser a soma desses vetorizinhos. Esse aqui é o que a gente chama de método gráfico para analisar isso. Então a gente vê que eu tenho um módulo que é constante, né? E ele é sempre 3 meios da minha força magnetomotriz máxima ali, né? E a velocidade depende da frequência da rede, né? Porque quanto mais rápido eu estiver rodando a minha parte elétrica, mais rápido eu vou ter a velocidade da máquina. E além disso, né, a sequência de fases, né, vai determinar o sentido da rotação. O que é a sequência de fase? É ver se a minha corrente é A, B e C ou A, C e B. Se fosse A, C e B ao invés de A, B e C, o que ia mudar? Né? A gente ia mudar, por exemplo, o eixo aqui. A gente ia mudar o eixo aqui do B e do C, ou seja, a gente ia rodar no sentido contrário. Porque em vez de acontecer esse caso aqui no T1, a gente ia ter esse caso. Então ele ia rodar para cá, voltar para baixo e depois ir para lá. Ele ia rodar no sentido contrário, beleza? Bem, o outro jeito que a gente pode fazer, e esse eu não vou entrar tanto em detalhe, mas se tiver alguém que prefere a parte mais matemática, né, tem um método analítico. Então a gente pode olhar para como as correntes se comportam, né? A gente sabe que elas têm esse comportamento. Aqui tem só uma discussão sobre como a ranhura poderia afetar, né, mas a gente faz a bobina de uma forma distribuída entre todo o estator e não só naqueles pontos, exatamente para evitar que a gente tenha quebras no nosso fluxo e a máquina fique mais constante. Mas isso daí é mais de construção. Mas então, saindo da corrente, né, a gente pode usar a nossa fórmula lá da força, chegar nisso daqui, e aí a gente quer ver a soma dessas forças, né, A, B e C. Se a gente fizer isso, e considerar essa relação aqui, né, do cosseno de A, cosseno de B, a gente consegue escrever essa forma maior, né, isso aqui se anula, se a gente fizer a soma vetorial, esses caras aqui vão se anular, a gente fica com, né, 3 meios aqui da força, igual a gente tinha visto. E está variando aqui no tempo e com a velocidade ômega. Então, se a gente olhar isso daqui, a gente vai chegar na mesma conclusão que a gente chegou com a parte gráfica. Okay? Aqui também tem só essa junçãozinha do que eu falei. E aqui tem o que aconteceria, né, com esse campo girante se eu tivesse mais polos, né? Então, se eu tenho só um par de polos aqui, eu teria isso aqui, né, do campo. Se eu tivesse mais polos, eu teria uma variação maior, né? E a mesma coisa para o nosso senoide. Então, por exemplo, se eu tiver 4 polos, por mais que aqui eu tenha, né, o nosso 360 elétrico, ou seja, um ciclo elétrico, o meu ciclo mecânico vai ter o dobro aqui, né, de senoides. Né? A gente vai ter a parte mecânica rodando mais, porque eu tenho mais pares de polo que estão induzindo aquele campo girante, fazendo a máquina rodar mais rápido. Né? Aqui tem como que seria o esqueminha, então, por exemplo, dessa nossa máquina multipolos, certo? Lembrando que aqui eu estou com esse enrolamento no rotor, mas não é necessário, porque a gente pode usar a gaiola de esquilo. Então aqui tem essa discussãozinha, né, de como que se comporta o fluxo. E aqui também tem o desenho, então se eu tivesse 2 polos, né, 4 polos, e a conexão dos meus enrolamentos. Né? Então a gente vê aqui que ficaria o Y, né, de qualquer forma aqui, por exemplo. Só que se eu tiver mais enrolamentos, eu ligo eles em série aqui,
Se eu não tiver esses enrolamentos, eu ligo só um, né? Então aqui, por exemplo, era só A e o menos A, que é a saída do A, né? Então a gente teria o A, B e o C. Aqui a gente teria o A, o B e o C, o A', o B' e o C', né? Então por quê? Porque aqui a gente ia ter o máximo, ele ia rodar mais rápido, porque eu tenho um máximo aqui, mas eu vou ter também um máximo no meu A'. Então teriam dois máximos aqui, né, entre aspas. A máquina ia rodar mais rápido. Aqui também tem uma representaçãozinha gráfica disso, né? Com a formulazinha aqui de como é que se comporta. Então tem aqui os meus... O meu rotor aqui agora sim gaiola de esquilo, né? Com os polos, aqui eu tenho só os dois polos mesmo normal. Aqui eu tenho mais. E aqui eu tenho muito mais, né? Então a gente vê como é que se comporta aqui o campo girante dentro dessa nossa máquina. Aqui tem a relação, né, que a gente tem do número de polos com a velocidade, né? A gente usa o N aqui para velocidade nessa máquina. A gente chama de NS, que é a velocidade síncrona, que seria o quanto o campo girante vai estar variando, né, com a parte elétrica. Por que eu estou falando de síncrona? Vai ficar mais claro depois quando a gente começar a falar que o rotor gira numa velocidade diferente. Mas olhando só para o campo girante, né, a gente tem essa relação aqui de que a velocidade do campo girante, né, a nossa velocidade síncrona da máquina, é 120, que multiplica a frequência dividido pelo número de polos, né. Então, né, se a gente considerar aqui esses valores, o mais comum que a gente tem, né, dado que a nossa frequência aqui no Brasil é 60 Hz, a gente tem esses valores aqui de velocidade, então, para essas máquinas. Ok? Bem, então, o que a gente tem, né? Se a gente tem a tensão, se a gente tem aquele campo girante, né, agora a gente vai ter a tensão sendo induzida lá no nosso rotor, certo? E essa tensão, que ela vai ser induzida na bobina do rotor, mas também pode ser no próprio rotor de gaiola de esquilo, sempre bom lembrar que tem os dois. Ela vai ser variável tanto no tempo quanto no espaço, né, como eu discuti. E o que a gente pode analisar, né? Primeiro, analisando só com o rotor aberto, né, ou seja, isso não valeria para o caso da gaiola de esquilo, a gente deixasse o rotor bobinado aberto, ou se tivesse como abrir a gaiola de esquilo, né, a gente não vai ter a máquina rodando, a gente só vai ter a tensão induzida, né? Porque não vai ter o circuito fechado, não vou ter a corrente não vai gerar outro campo que vai interagir com o campo girante e a máquina não vai rodar. Então, se eu tiver só a bobina aberta lá, né, para ver como é que funciona a tensão induzida, aqui tem também como que a tensão ia se comportar, ok? Então, basicamente é olhar lá para nossa lei de Faraday, né? Fazer aquela partezinha que eu acho que vocês devem ter visto, a parte de cálculo, eletromag e tudo mais, né? Aí a gente consegue chegar no nosso campo concatenado. Isso que eu vou passar mais rápido porque é mais para saber de onde vai chegar a conclusão que a gente vai tirar, então não se preocupem tanto. Mas qualquer dúvida podem me perguntar depois, né? Com o campo concatenado a gente aplica a lei de Faraday, né, da variação aqui do fluxo que vai dar a nossa corrente, que vai dar a nossa tensão induzida. E o que interessa mais pra gente aqui, né, o valor RMS da tensão, que seria isso daqui, né? Só que isso daqui para um caso onde eu tivesse o polo fixo, assim, bonitinho, e a gente já falou que ele é meio distribuído, na verdade, né? Então, como ele é meio distribuído ao longo de todo o estator, a gente coloca mais um fatorzinho aqui, né, esse KW aqui, que varia entre 0,85 e 0,95. Isso aí também é dado da máquina, só para considerar, então, como é que vai ser a minha tensão induzida. Bem, e agora? Agora que começa a ficar interessante. Se eu tinha, né, aquela tensão induzida no estator, que vai depender do meu, por exemplo, aqui F1, né? E aqui eu vou ter o F1N2, que vai ser o do rotor, certo? Se eu fizer um sobre o outro, né, dividir esse por esse, a gente vai cancelar alguns termos aqui, a gente vai ficar só com esses valores. Como esse cara e esse cara são valores relativamente próximos, né, que vão estar ali em torno de 0,9, se a gente cortar eles, a gente vai chegar que a relação entre a tensão que eu tenho no primário e no secundário é a mesma relação de espiras. Onde que a gente viu isso? Né? No transformador. Ou seja, se eu tiver com o enrolamento do rotor em aberto, né, e o meu eixo parado, a minha máquina de indução vai funcionar como transformador. O que faz sentido, né? Porque é só uma máquina de indução, eu tenho só um enrolamento de um lado, um enrolamento do outro lado, e eu tenho o campo que vai estar ali, né, o fluxo concatenado, eu vou ter a tensão de um lado indo para o outro. Então,
Isso que acontece se a gente deixa o rotor aberto. Mas a gente não deixa o rotor aberto, né? A gente quer que a máquina rode. Então a gente vai deixar o rotor em curto. Então com isso a gente vai ter essa tensão induzida, só que agora tem um caminho para a corrente passar. Então essa tensão vai produzir uma corrente induzida que vai gerar um campo que vai interagir com o campo girante. Então o nosso rotor vai começar a girar, né? E aí vem daquela lei de Lenz também que a gente falou lá em conversão. Aqui tem de novo aquela formulazinha, né, de como é que funciona aqui. E o que é interessante? Nesse caso, né, que é da nossa máquina síncrona, o rotor ele vai chegar numa velocidade de equilíbrio, né, dada a carga que ele tá, que a gente chama de N, que é menor do que a velocidade síncrona do campo girante do estator, que é aquela nossa fórmula. Por que isso? Porque se eu tenho um campo girante que está rodando com a velocidade ns e eu tenho o meu rotor com uma outra velocidade, eles estão vendo velocidades diferentes. Se eu tenho velocidade diferente, eu tenho indução de corrente, certo? De tensão, porque vai ter o fluxo variável. Agora, imagina que eu tenho, né, a velocidade do rotor igual à velocidade síncrona, ou seja, os dois estão rodando junto. Se o meu rotor está rodando junto com o campo girante do estator, ele não está vendo variação nenhuma. Ele não está vendo o campo girante, porque o campo girante está junto com ele. Então, se os dois estão sempre juntos, ele não ia ver nenhuma variação, então ele não ia ter corrente induzida, o torque ia ser nulo. Ou seja, esse caso aqui não ocorre na nossa máquina. A gente nunca tem o rotor numa velocidade igual ao do campo girante, porque o meu rotor sempre vai precisar de torque para girar, sempre vai precisar de um atraso ali entre o campo girante que ele está vendo e o rotor para gerar o torque para a gente. Bem, essa diferença entre a velocidade síncrona e a velocidade do rotor é o que a gente chama de escorregamento. E esse é um termo que é bom vocês se acostumarem, porque a gente vai falar bastante. Dependendo do material que vocês forem ver, vocês vão ver também escorvamento, ao invés de escorregamento. Mas o mais comum é escorregamento. Com esse escorregamento, a gente também pode relacionar, por exemplo, a frequência da tensão que eu tenho no rotor, né? Que vai ser exatamente aquela diferença entre o campo girante e a velocidade dele, né? Porque imagina que o campo girante está rodando a 5 unidades de velocidade, e o meu rotor está rodando a 4 unidades de velocidade, o meu rotor sempre vai ver o campo girante a 1 unidade de velocidade. Então, a frequência dessa tensão vai ser uma unidade de velocidade. Né? Então, sempre essa diferença de rotação que eu tenho entre o campo girante e o rotor é o que vai ditar a frequência da tensão e da corrente induzida que eu tenho no rotor aqui, ok? Aqui ele só faz uma discussão também de como funciona o campo girante no entreferro, né? Para falar que é a velocidade síncrona que está lá, né? Porque o campo girante está no entreferro, né? Mas o que a gente tem aqui, né? Se a gente for agora olhar como é que a nossa máquina pode trabalhar. Lembrando sempre que o escorregamento, nesse caso, é esse aqui, né? Então, para motor. Para motor, o rotor vai estar sempre rodando na mesma direção do estator e a velocidade do rotor vai ter que ser menor que a do campo girante, por causa disso que eu expliquei, né? Eu preciso de uma diferença de velocidade para ter uma tensão induzida para eu ter torque. O que acontece no caso de gerador? Né? No caso de gerador, né? E aqui é importante falar que no caso do motor, né? Voltando aqui, a minha velocidade aqui vai ser sempre entre 0 e a velocidade síncrona, sempre menor, e o meu escorregamento vai estar sempre entre 0 e 1, porque ele tem essa fórmula. Agora, no caso do gerador, né, se a gente usar a mesma fórmula aqui para o escorregamento, o rotor ainda vai girar na mesma direção do campo girante, né, do estator, só que agora a velocidade do rotor tem que ser maior. Por quê? Porque, de novo, eu preciso de uma diferença entre o rotor e o campo girante, só que nesse caso para induzir a tensão que vai para o gerador. Só que agora, como eu tenho que dar pro motor, né, a energia lá para gerar a minha tensão, eu preciso que o rotor seja mais rápido que o campo girante, porque daí o campo girante vai me dar a tensão. E aí, nesse caso, né, eu tenho então que a velocidade do rotor vai ser maior que a velocidade síncrona, né, do que a velocidade lá elétrica do campo girante. E eu sei que o escorregamento vai ser sempre menor do que 0, né, porque esse cara aqui vai ser maior do que esse. Beleza? E aí tem uma outra parte que talvez a gente fale um pouco antes da primeira prova, que é o caso frenante, né? Então o rotor vai girar na direção oposta do campo girante, ou seja, é quando eu quero que o motor seja parado mais rápido. Então eu inverto, né, o campo girante,
O meu rotor ainda vai estar no outro sentido até ele ir parando. Mas o que eu tenho nessa situação seria isso daqui, né? Minha velocidade síncrona para um lado, o meu rotor girando para o outro, né? E aí eu falo que a minha velocidade nesse caso aqui é menor do que zero, né? Porque eu estou com um sentido contrário. E o escorregamento também vai ser maior do que 1 aqui, porque vai ser sempre maior do que zero. Bem, com esses três caras a gente pode fazer então essa nossa curvinha aqui, que é a curva torque-velocidade da minha máquina de indução. Então a gente vai ver ela bastante, né? Mas aqui a gente tem o lugar onde ela trabalha como gerador, a parte como ela trabalha como motor, né? A gente vê que essas duas partes aqui são relativamente iguais, parecidas, né? Iguais não, parecidas. E aqui é a parte da frenagem. E a gente vai ver também que a gente costuma trabalhar só nessa parte mais linear aqui. Okay? Mas a gente vai entrar em detalhes depois nas aulas certinho. Bem, então a gente viu a parte do campo girante, viu a parte de como que seria essa nossas curvas aí com essa definição de escorregamento e tudo mais. Agora, né, seria a parte que já é a aula de sábado, que a gente vai começar a falar então de circuito equivalente da máquina. Então, né, se a gente olhar, ele vai ser um negócio parecido com o transformador, né? Eu tenho um primário e um secundário. Né? No primário eu teria essas minhas grandezas e no secundário essas. E se eu vou olhar primeiro para o estator, então, né, da máquina, o que a gente tem? A gente tem, né, nossa tensão de alimentação, a gente tem aqui a perda no cobre no nosso enrolamento, a dispersão aqui que eu tenho também de fluxo nesse meu enrolamento, e eu tenho aqui a perda, né, do nosso núcleo, que nem a gente já tinha lá também na máquina de corrente contínua, e tinha no nosso modelo de transformador, né, mais específico, que é mais parecido com esse daqui. E a gente tem a nossa reatância de magnetização, que é a parte que vai dar o campo para a máquina. Né? E aí, nesse caso, se vocês lembrarem lá de transformador, como a gente não precisava de um gap muito forte no transformador, essa corrente de magnetização do transformador era mais baixa. Na máquina, não. Como a gente tem um gap para vencer, né, a gente precisa vencer aquele ar entre o estator e o rotor, a corrente de magnetização dela pode variar de 30% a 50% da corrente nominal. Ou seja, nesse caso aqui, a corrente de magnetização é bastante importante. Né? No secundário, que é a parte do rotor, a gente teria então só aqui a nossa tensão induzida, né, levando em conta o escorregamento. A parte também do fluxo, que também leva em conta o escorregamento, e a resistência aqui do enrolamento, né, essa aqui seria a segunda parte. Se a gente juntar, a gente chega nisso daqui. Só que esse circuito aqui é bem complicado de analisar, né? Primeiro, porque eles estão em frequência diferente, certo? Esse I2 que está aqui, por mais que ele seja, né, represente a mesma corrente que está aqui, eles têm frequências diferentes, certo? Porque aqui é o gap, é aqui que é a parte que está rodando, aqui é aquela parte em velocidade síncrona, aqui vai depender da carga mecânica, para eu saber a velocidade. Então é muito difícil de trabalhar dessa forma. Né? E além disso, eu tenho que levar em conta que ele está separado ali, né, pela minha relação de espiras aqui também. Então a grandeza ali entre as minhas grandezas não vão ter uma relação tão direta. Além disso, né, o que a gente pode fazer agora para tentar melhorar então? Para tentar representar na mesma frequência, a gente pode levar em conta o escorregamento, que a gente já definiu até agora. Né? Então, se a gente dividir aqui pelo escorregamento, fica mais simples. Né? A gente some com o escorregamento desses dois e o escorregamento fica só em cima da minha resistência. Certo? E aí isso significa o quê? Que eu vou deixar a minha resistência depender da carga mecânica. Então, se eu aumentar a carga mecânica, né, a força lá no eixo da máquina, eu vou diminuir a velocidade, que é o que a gente espera mesmo. Eu vou aumentar o escorregamento. Se eu aumento o escorregamento, eu vou diminuir essa minha parcela, né, a minha resistência aqui. Se eu diminuir essa resistência, a corrente aumenta. Se a corrente aumenta, eu aumento o torque. Então faz sentido, né? Torque maior, que é uma carga mecânica maior, vai fechar esse ciclo aqui certinho. E aí a gente pode dividir, por exemplo, esse R2S aqui em duas partes. Uma parte que é só o R2, que vai lá ser o nosso enrolamento mesmo, né, que vai ser a perda lá no nosso enrolamento. E um R2 que depende da parte mecânica. Depende do nosso escorregamento. Então essa parte R2 vai representar só as perdas no cobre, né? R2 e 2 ao quadrado. Não vai depender do escorregamento, porque é só o fio que está lá. Né? Vai depender só da corrente. E o segundo, então, vai representar para a gente a potência mecânica desenvolvida pelo motor. Ou seja, a parte que vai para a carga mesmo, né? Que a gente viu que depende dela, mais as perdas rotacionais. Então, esses dois termos estão aqui
dentro da nossa potência mecânica. Bem, a gente também pode olhar aqui, né, como que seria a relação dessa nossa potência aqui, né, separando em duas, a parte do cobre da mecânica, que é basicamente o que eu mostrei ali atrás, né? E aí aqui é só, ele fala que a gente denomina essa potência aqui de potência do entreferro, né, porque é por ela que está vindo a energia para o meu rotor. Então com isso a gente separa naquelas duas lá que eu mostrei, né, a cobre e a rotacional mais mecânica. Aqui ele deixa em função dessa potência do gap, que é a potência que está indo para o rotor, que basicamente a gente pode ver que a gente tem uma parcela dela, né, do gap multiplicando o escorregamento e a outra parcela multiplicando o complemento do escorregamento, né? Ou seja, é aquele negócio que a gente tem que somar um no total. Então se eu tenho uma velocidade menor, eu vou ter uma perda no cobre menor. Se eu tenho escorregamento menor, eu vou ter uma perda no cobre menor. E aí, se eu tenho escorregamento menor, eu vou ter uma perda rotacional e a parte mecânica maior. Então, eles sempre se complementam aí. Além disso, a gente pode refletir, né, o que a gente tinha lá no rotor pro estator, né, do secundário pro primário, usando a relação de Spira, já que agora a gente está na mesma frequência, né? Aí a gente só fazer isso daqui. E a gente chegaria aqui nesse cara, certo? Com a representação aqui, né, que isso aqui parece o reostato, é porque o R2 linha aqui, né, e aí lembrando que tem linha porque a gente refletiu pro primário, certo? Então a gente teria aqui ainda o R2 linha, o X2 linha, aqui a parte que varia com o escorregamento. Então a gente representa dessa forma só para mostrar que ele varia no escorregamento, certo? Bem, esse aqui é o modelo completo, né? Aí agora a gente pode ver alguns modelos que a gente costuma usar. Então esse aqui é o primeiro modelo simplificado que a gente tem, né, que joga esse R1 e X1 lá junto com o R2 e X2, e aí a gente fica com essa parte de magnetização na entrada. O que isso aqui é bom? Isso aqui facilita os cálculos, né, porque eu já tenho aqui só a tensão aplicada aqui, a gente já sabe direto, fica mais fácil de calcular todo o circuito por causa disso. Só que a gente vai falar que essa parte aqui vai ser sempre constante, né, a perda aqui. Por quê? Porque não interessa o que aconteça aqui, eu não vou mudar essa tensão que está sendo aplicada nesse cara. Então tem esse problema aí. Qual que é uma outra simplificação que a gente pode fazer, já considerando esse circuito simplificado? É desconsiderar o RC. Falar que essa nossa perda ali vai ser pequena, né? E já vai estar representada lá um pouco junto com as nossas perdas rotacionais. Aí a gente obviamente está com um modelo mais aproximado ainda, né? Vamos ver o que o I3E faz, né? Todo mundo sabe o que é o I3E, né? Nosso não, né? O pessoal da engenharia elétrica, né? Que é de onde eu vim, considera bastante o I3E, que é o nosso principal lá, nossa principal pessoal de pesquisa, né? Onde tem as revistas melhores e tudo mais. A gente sempre quer publicar no I3E e tudo mais. E eles têm algumas recomendações que eles fazem, né? Não é lei, mas é recomendações. Então o que eles fazem? Eles pedem para considerar o R1 e X1 antes, né, desse circuito equivalente, porque essa queda aqui de tensão é importante, vai mudar, né, o que está acontecendo no circuito, a gente não pode desprezar ela jogando ela lá junto com o R2 e X2, mas a gente pode desconsiderar aquele RC sim, é basicamente o que eles fazem. Só que, para analisar isso daqui, né, fica um pouco mais complexo. A gente volta com aquele problema de ter um cara aqui no meio atrapalhando a nossa análise. Então o que a gente faz né, lembrando que a gente quer analisar essa potência do gap aqui que está indo para o rotor, né, a gente abre aqui o circuito e faz equivalente de TVNAN. Então, né, TVNAN, eu curto-circuito a minha tensão, a minha fonte de tensão, olho qual é a impedância equivalente que eu teria, né, que nesse caso aqui é paralelo desse cara com a soma desses dois. E a tensão de TVNAN, eu considero qual é a tensão que eu teria nesse ponto, né? Então a gente chega nesses valores. Então, com isso, nosso circuito equivalente chegaria nisso daqui, né? A gente tem uma tensão de TVNAN aplicada aqui, o R e o X de TVNAN. Agora está todo mundo em série, é muito mais fácil de analisar. Então, se a gente analisar aqui, né, a gente sabe que o torque desenvolvido por fase tem essa relação, né, o torque mecânico, potência mecânica pela velocidade mecânica. A gente já tinha definido a potência mecânica, então a gente pode jogar ela aqui. E se a gente levar em conta
que a nossa velocidade mecânica é a velocidade síncrona, levando em conta o nosso escorregamento, né, porque o rotor vai rodar mais baixo do que a velocidade síncrona, a gente chega nessa fórmula, que vai me falar que o torque mecânico é então aquela potência que a gente tinha definido aqui, né, potência aqui, pelo WS. Então, eu posso calcular também a corrente, certo? Eu tenho aqui em série, então é só fazer essa tensão por todo mundo aqui em série, né, a corrente. Eu posso calcular então o torque jogando a corrente dentro desse meu termo aqui, certo? Então, se a gente jogar a corrente dentro da nossa função do torque, a gente chega nessa fórmula grandona aqui, que é o que a gente realmente usa. Bem, com isso, o que a gente pode fazer, né? Vamos analisar dois casos aqui. O primeiro, um caso onde eu tenho baixo valor de escorregamento, ou seja, eu tenho as velocidades muito próximas. A minha velocidade mecânica é próxima da velocidade síncrona. Não é igual, mas é próximo. Quando eu tenho isso, eu posso dizer que esse cara aqui é muito maior do que esse, né? Porque aqui o escorregamento vai ter um valor alto. E além disso, esse próprio R2' sobre S vai ser muito maior que o R de TVNAM. Com isso, a gente pode falar que o torque, né, se a gente olhar, é essa fórmula aqui que a gente simplifica sempre. A gente vai ter que o torque mecânico vai ser isso daqui. E ele vai variar linearmente com o escorregamento. Ou seja, o escorregamento vai variar um pouco, o torque vai variar um pouco. Que é a área que a gente trabalha geralmente. Agora, para altos valores de escorregamento, né, se eu tenho a velocidade mecânica baixa, aí é o contrário. Esse cara aqui vai ter um valor alto, isso aqui vai ficar baixo, esses caras vão ser mais fortes do que os outros, então a gente considera eles na fórmula. E com isso a gente vê que o torque vai variar inversamente com o escorregamento, ou seja, a gente monta a nossa curvinha, né? É isso daqui, é essa parte. Então aqui é inversamente com o escorregamento, que o meu torque vai variar. Dá pra ver que eu tô aumentando o torque e eu tô mexendo inversamente no escorregamento. E aí aqui ele começa a trabalhar no que a gente chama de região linear, né? Que é estável, né? Que é onde a gente realmente trabalha com o motor. E quando que tem aquela parte, né? É na partida. Então se aqui eu tenho escorregamento alto, porque a minha velocidade está baixa, é na partida. Então ele parte, ele vai chegar lá no máximo e vai começar a trabalhar na nossa região típica aqui. E geralmente a gente tenta trabalhar sempre com escorregamento aqui de 1 a 5%. Vai variar também aqui um pouco essa curva com cada máquina, né? Mas se a gente subir demais e chegar nesse ponto, a gente pode pular para a parte instável aqui da máquina e aí ela não vai funcionar do jeito que a gente quer. E como que a gente pode variar aqui essa curva, né? A gente pode variar essa curva, por exemplo, com a resistência do rotor, né? Porque ela vai depender do R2. O R2 vai deslocar a nossa curva. Então, né, o R2 vai deslocar essa nossa curva, esse ponto máximo aqui, né? Dá pra ver a diferença que faz. E o outro jeito de variar essa curva é com a minha tensão terminal, né? Se eu vou tirar mais ou menos tensão terminal, eu vou estar tirando o torque, então eu vou estar abaixando aqui a minha curva. É basicamente isso. Então, a aula de hoje era isso, né? É uma aula um pouco mais pesada aí, tem bastante coisa. Recomendo que vocês deem uma boa olhada nesse vídeo, no material e tirem dúvida, por favor. Aqui tem a tarefa, né, para entregar, então é uma parte muito mais do começo lá. É só saber usar aqueles conceitos de escorregamento e frequência lá, entender o campo girante para responder. E na próxima aula, então, a gente vai começar a ver essa parte. Então, corrente do estator, né, como é que funciona, como é que ela vai se comportar. Fator de potência da máquina, que é importante. Vai ver rapidinho também rendimento, que é relativamente simples, mas o principal é isso daqui, né? A gente vai fazer o teste em vazio e rotor bloqueado para obter os parâmetros do meu circuito equivalente. Então, lembrando lá de conversão 1, é basicamente a mesma coisa que a gente fazia com o transformador quando a gente tinha o teste em vazio e teste curto-circuito. É a mesma coisa. Bem, é isso. Lembrem que vocês podem mandar e-mail com dúvida e tudo mais. E eu vou postar tudo lá no Moodle e vocês entregam a tarefa lá pra mim, beleza? Era isso e valeu, galera.